CBN, seu direito. Uma sexta-feira muito quente para o direito público e eleitoral. É o dia do quadro Seu Direito com o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral. Dr. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Tayla. Estou muito feliz de estar com vocês novamente aqui. Hoje, dois temas espinhosos, hein, doutor Marcelo? Vamos começar lá por Brasília, né? A gente viu hoje, a gente sempre pega algo que aconteceu na semana como exemplo para a gente falar da legislação. Por exemplo, a derrubada do IOF, né, o Imposto sobre Orientações Financeiras. Era um pedido do Executivo, né, uma proposta do Executivo que o Congresso vetou. E existe uma possibilidade ou não de o governo acionar a instância superior, o Supremo Tribunal Federal. Seria uma briga de poderes, já que o Congresso tem a prerrogativa de derrubar um ato do Executivo, doutor Marcelo? Então vamos lá, Guarizo. Eu acho que a gente tem que dividir esse questionamento em dois, né? A primeira questão é do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, há uma divergência aí sobre a possibilidade ou não de sustar esse decreto presidencial. Existem alguns tributos que o governo tem a regulamentação de imediato. O EF é um deles, o IPI é outro, o imposto de importação e exportação, idem. E o governo vem de tempos em tempos calibrando esses impostos através do decreto presidencial. Essa é uma primeira vertente. A segunda vertente é que a Constituição estabelece que, nesse aspecto, o Congresso, em tese, somente poderia sustar os efeitos de um decreto presidencial se houvesse um extravasamento das competências do Executivo. Então nós temos aí uma discussão jurídica, constitucional, muito clara e que pode ou não vir a ser chamado à Suprema Corte para saber se nesse decreto o governo poderia fazê-lo a regulamentação e nesta parte ele seria válido e o Congresso, por sua vez, nesta parte não poderia assustá-lo. É uma discussão jurídica. E existe também a discussão política. Até que ponto vale a pena o Executivo procurar o Judiciário para criar mais uma tensão com o Legislativo? E aí me parece que essa é a discussão mais latente, digamos assim, de novamente você ter um conflito entre poderes. O Judiciário vai ser chamado para intermediar um conflito entre Executivo e Legislativo. Algumas vezes isso é muito salutar, outras vezes acaba exasperando uma divergência. Doutor, boa tarde. Judicializar uma decisão do Congresso pode ser visto também como uma afronta à independência dos poderes. A gente tem precedentes, inclusive, sobre essa judicialização quando houve derrotas políticas de outros governos aqui no país. Em tese, toda decisão de legislação do Congresso, o Executivo pode levar ao Supremo. Isso faz parte da separação de poderes e da máxima lá que todo poder, embora emane de do povo, todo poder tende a controlar o outro. Então você tem lá os poderes, independentes e harmônicos, mas sempre um tem a possibilidade de controlar o outro. E nós já demos alguns exemplos. O Judiciário, na validade de uma lei, o Legislativo na questão do impeachment e o Executivo às vezes legisla através de medidas provisórias. Então esse é um debate que não morre nessa questão, é um debate muito latente, desde teoria de Montesquieu, Revolução Francesa, os poderes, embora harmônicos, independentes, às vezes têm pontos de atrito, às vezes têm pontos de não colidência, mas o fato é que caso a caso, o que se verifica é os requisitos, poderia, não poderia, em que momento poderia, se há algum extravasamento, e se há um extravasamento, e em que medida específica, criando sempre um tensionamento entre as instituições. Agora, falando de base, muitos dos partidos que têm ministros no governo, os deputados, senadores foi simbólico, nem chegaram a colocar em votação, mas os deputados também votaram contra esse decreto do governo, Eles acabaram derrubando a proposta do governo. Essa questão de governabilidade, não tem nada que
na lei que faça com que o governo tenha maioria, né? Isso, os deputados são livres para votarem de acordo com as bancadas. Exatamente, Guarizo. Você disse uma coisa, né? Esta votação de partidos da base contrária ao governo, por si só, não é nenhuma ilegalidade do ponto de vista do direito constitucional ou eleitoral. Mostra, né, um governo executivo, uma centralidade do poder que não está coesa, que não está firme e permite algumas defecções, algumas justificadas, outras injustificadas. Mas você não pode aferir nesses votos, seja para um lado ou para o outro, qualquer ilicitude. O Congresso é, antes de tudo, a casa do povo. Bom, agora a gente vai para o segundo assunto, também pegando como base algo que aconteceu aqui em Campinas essa semana, mas para a gente falar de uma maneira geral, porque o que acontece neste momento? Nós tivemos um vereador, que eu vou citar, o vereador Zé Carlos, mas não é o caso dele especificamente que a gente vai falar, e sim de uma maneira geral. Houve uma comissão processante contra ele, o relatório foi rejeitado pelos vereadores na legislatura anterior. Agora, voltando ao mesmo tema, o próprio vereador teria dito ao Ministério Público, assumido, que houve um crime de corrupção. Pode acontecer contra o mesmo político, seja Zé Carlos, seja quem for, seja deputado, senador, uma segunda comissão processante contra a mesma pessoa, já que houve esse pedido não vindo da Câmara de Campinas, mas sim de um cidadão, doutor Marcelo? Então vamos lá, Guarizo. Aí são múltiplos questionamentos numa única afirmação, né? Primeiro, a casa anteriormente não abriu uma processante contra o Zé Carlos. Houve uma SEI, que é uma CPI, que investigou o fato concreto da gravação, e a conclusão dela, o relatório, foi reprovado pelo plenário da casa naquela oportunidade, no que tange a abertura de uma CP contra o então presidente da casa, Zé Carlos. Já a CP, que muitos assemelham ao impeachment, não há poderes instrutórios, não pode investigar outras questões que não indicadas na acusação. Essa é uma primeira distinção muito importante entre CPIs e CPs, para a gente poder situar cada caso no seu momento e no seu instituto jurídico próprio. Segunda questão, a nossa lei orgânica possibilita que não só membros do legislativo ou partidos políticos, mas também qualquer cidadão possa apresentar um pedido de comissão processante. E Campinas já tem vários exemplos disso. Esta que você mencionou não é a única. Nós estamos vivendo um término de uma outra CP, também provocada por uma cidadã contra um outro vereador. Não há ineditismo nisso. Ponto. Feita essas duas considerações do ponto de vista jurídico, o fato é que a existência ou não de confissão, que ela ainda não está comprovada, porque esse processo, pelo que eu pude apurar, está em segredo de justiça, então há uma notícia da mídia, com as suas fontes, que também tem proteção constitucional, dizendo que houve um acordo de não perseguição penal. Se esse acordo houve, né, ele também contém uma confissão. É uma obrigação daquele que quer um benefício criminal confessar a existência do crime. Diferentemente da lei improbidade, que você pode fazer um acordo de não perseguição civil, mas não é necessário a confissão, e sim o ressarcimento do erário. Já no criminal, a confissão ela é necessária. Então, primeiro, precisa ver se houve a confissão. Segundo, a abertura ou não é um juízo político da casa, que vai acontecer agora para a segunda, já há uma nota da Câmara Municipal nesse sentido. E aí, durante a comissão processante, se ela for aberta, nós vamos poder discutir. Primeiro, a existência de um processo anterior impede o secundário? A existência da confissão é fato novo? Terceiro, ela houve mesmo? Não precisa um compartilhamento de provas com o juízo criminal. E daí, a Câmara, né, por seu plenário, que é o seu órgão máximo, poderá fazer um juízo de valor sobre esse acontecimento. E isso vale para qualquer ente do legislativo investigado criminalmente, não só para o caso de Campinas, como você bem lembrou. Doutor, e quais devem ser os próximos passos na Câmara, juridicamente, né? Se de fato essa comissão processante for aberta, ela pode levar à cassação do mandato aí sim do vereador, é isso?
Pode. Então vamos lá, Taila. Primeiro, há uma petição de um cidadão. Hoje a Câmara soltou uma nota que ela preenche os requisitos formais. Em razão disso, ela tem que ser apreciada na primeira sessão subsequente, que é segunda-feira à noite. Terceiro, tem que ser aberta, e o quórum de abertura é maioria simples, de cassação é maioria absoluta. Se aberto, 90 dias de discussões, para ao final haver um julgamento. A cassação se dá por maioria qualificada e eventual cassação também cerceia os direitos políticos para o futuro. Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, tirando as dúvidas da gente de tanta coisa que está acontecendo em âmbito federal e também municipal, e sempre falando, claro, das leis, né, de como elas funcionam. Muito obrigado pela participação. Até a próxima sexta-feira com mais um quadro Seu Direito, doutor Marcelo. Eu que agradeço, um bom final de semana de vocês. São 2 temas muito interessantes aí para um debate jurídico-político. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Bom final de semana. Agora, 3h28, a gente faz uma pausa aqui para mais um intervalo.